Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, vamos começar mais uma live aí, né? Falar hoje sobre reconhecimento do vínculo de emprego. E aí, como que você está aí? Está certinho? Sua carteira está assinada ou não? O seu empregador está te enganando? Então, o que eu vou falar é que muitas empresas não querem que você escute, tá? Se você trabalha todo dia, recebe ordens, tem horário, mas não tem a carteira assinada, vou te contar um negócio. Você está sendo roubado legalmente, tá? E sabe o pior disso? Talvez você nem saiba. Hoje, pessoal, é o seguinte: existe uma forma muito silenciosa que acontecendo no Brasil, que é o quê? Quando empresas obrigam trabalhadores a virar PJ, virarem MEI ou parceiro para ter liberdade, né? Mas vamos falar a verdade? Estão só economizando às suas custas. Essa questão de trabalhar sem carteira assinada é errado. Esse negócio de te colocar como MEI, te colocar como PJ, isso é extremamente errado. Saiba disso. Não permita, tá? Isso, esse negócio de parceria e tudo mais, vou te falar a verdade. É disfarce de vínculo de emprego. Ele não quer pagar seus direitos e coloca que você é parceiro dele, você trabalha como PJ ou você trabalha o MEI. Aí a gente vê muito aqui no escritório pessoas que são MEIs e cumpre horário, recebe salário, se falta, acaba sendo punido. Isso claramente é um vínculo de emprego disfarçado, tá? Posso te contar a verdade? Esse contrato que você assina como MEI, como PJ, né, alguma prestação de serviço, ou até como parceria, é fraude. Esse contrato, se você conseguir comprovar essas fraudes, ele não vale de nada. Ele não vale de nada. Então você pode ficar muito tranquilo, tá? O fato dele não estar assinando sua carteira, tentando de alguma forma burlar a legislação, você consegue sim comprovar o seu vínculo e ter seus direitos reconhecidos. Ah, mas eu assinei um contrato porque eu era MEI. Não tem problema. Se você for MEI, se você for PJ, qualquer tipo de PJ, um prestador de serviço, alguma parceria, só que você, volta a dizer, cumpre horário, recebe salário, você tem punições. Quando você vem a faltar, você não pode mandar ninguém no seu lugar. Isso é uma fraude trabalhista muito grande. E, infelizmente, é o que a gente mais vê hoje, né? Mas não se preocupe, tá? Esse tipo de contrato, esse tipo de falsas promessas, nós conseguimos derrubar e fazer que você tenha sua carteira de trabalho assinada e automaticamente você receba todas as suas verbas rescisórias, tá? Vamos deixar isso bem claro, o que, que te dá o direito de você reconhecer o seu vínculo empregatício. Porque se você é MEI, você é prestador de serviço, automaticamente você tem que entregar o serviço que você foi contratado. Não quer dizer que você tem obrigatoriedade de horário, não quer dizer que você tem aquela obrigatoriedade de ter que você mesmo prestar o serviço. A partir do momento que você não pode mandar uma outra pessoa no seu lugar, tá? Se você falta e não pode colocar outra pessoa e há essa cobrança, isso já é um indício que você tem um reconhecimento do seu vínculo, tá? Que você está trabalhando como se fosse um CLT, só que disfarçado, porque para a empresa é excelente.
tendo em vista o quê? Que ela sonega diversos direitos seus. Então não permita isso, tá? Se você está prestando serviço, você tem chefe, tem metas, tem cobrança, tem punição, você não tem autonomia nenhuma para prestar seu serviço, você é CLT. Deixa eu só responder aqui. Robert, você falou que as empresas podem fazer tudo dentro da lei, mas sempre haverá motivo para processar a empresa. Discordo. Se você tem um contrato com um trabalhador, no qual ele seja MEI, qualquer coisa do tipo, ou um parceiro seu de trabalho na sua empresa, você não pode, se você não ficar dando ordens a ele, se você não exigir que ele faça ele mesmo o serviço, ele possa colocar outra pessoa, não tem o porquê ele reclamar. O grande problema é quando as empresas contratam funcionários e querem tratar como CLT, mas não quer pagar os direitos do trabalhador como CLT. Né? Esse é o grande problema. Boa tarde, Deidara. Pessoal, quem tiver qualquer dúvida a respeito disso, de qualquer coisa, pode me falar que eu vou estar respondendo um a um, tá? E assinar a carteira de uma grávida. O que que tem, Deidara? Mesmo grávida, a dona disse que eu, se estivesse grávida, ela não ia me querer na loja dela, porque não ia assinar a minha carteira. Deidara, então, deixa eu te explicar. Isso aí é totalmente discriminatório, tá? Ela não pode fazer isso. Você estando grávida, vamos lá. Você entrou na loja dela grávida. Você não tem direito à estabilidade da gestante, tendo em vista que você já entrou gestante. Agora, se você entra e você foi contratada, não estava grávida, ficou grávida no decorrer do seu contrato, você tem direito à sua estabilidade de gestante, tá? A partir do momento que ela chega para você e fala, olha, eu não contrato grávida, isso aí é discriminação. Isso não existe. Isso daí você pode processar ela, você tem direito a danos morais porque é uma discriminação. O empregador ele não pode discriminar o funcionário. Eu não posso, como empregador, exigir um tipo de corte de cabelo, não posso cor de pele, não, sei lá, tem empresa, não deixar de contratar por ser de algum estado. Isso é crime, tá? Isso entra em matéria penal. Além de ser penalmente, o empregador pode ser condenado, tem no trabalhista também o dano moral. Tá? Então, se a sua empregadora falou que não vai assinar sua carteira porque você está grávida, isso é discriminação e não pode. Que isso fique bem claro. Tá? Então, vamos lá, continuando. Se você, né, como eu disse, recebia ordens, não tinha autonomia nenhuma para fazer o seu serviço, por nada, Idara. Qualquer outra dúvida é só me perguntar, tá? Então, vamos lá. Você recebe ordens, tem punições, não pode mandar ninguém no seu lugar, claramente é um vínculo empregatício. Só que o seu empregador não quer reconhecer seus direitos. Essa é a mais pura verdade, tá? Trabalha todos os dias, trabalha, recebe todo final do mês ou a cada 15 dias, tal. Mas você tem que ir todos os dias, não vai quando você quer, não pode mandar quem você quer, pessoal. Isso gera vínculo de emprego. Vocês podem entrar e pedir o reconhecimento do seu vínculo. Você vai receber o seu FGTS de todo esse período que deixaram de recolher, seu INSS, caso você vá ser mandado embora.
seja despedida, vai receber todas as suas verbas rescisórias. Vai ter multa de 40% do FGTS. Ah, mas eu não quero isso agora. Vamos lá. Talvez um ponto que eu gosto de destacar muito. Talvez você pense agora, sou novo, não vou colocar na justiça, não vou brigar pelo reconhecimento do meu vínculo. Tá tudo bem. Você trabalhou 2, 3 anos agora e acha que é bobeira, você não vai entrar. Deixa eu te explicar um negócio. Quando você chegar lá na frente, quando você estiver próximo a se aposentar, você vai ver que essa diferença de 2, 3 anos vai fazer muita coisa. Entendeu? Porque quando você está pensando em aposentar, quando você pensa que vou ter que trabalhar mais 3 anos, vou ter que trabalhar mais 4 anos para poder aposentar, você vai lembrar de lá de trás, quando você tinha 20 e poucos anos, que você deixou de brigar pelo reconhecimento do seu vínculo de emprego e vai fazer falta lá na frente. Então, a questão do reconhecimento do vínculo, a gente não pode pensar só de imediato, tá? Porque a gente tem que pensar as consequências desse reconhecimento de vínculo. O que que esse reconhecimento de vínculo vai me ajudar lá na frente? Um dos fatos é esse: você aposentar mais cedo. Deixa eu ver aqui, Helena perguntou se você é contratado para uma função e o patrão te manda fazer outro serviço nada a ver. Lena, se você tem uma função, vamos colocar, eu vou colocar um caso hipotético. Você é caixa de um mercado, tá? Então, sua função é ser caixa. Então, se a partir do momento que ele te coloca para fazer reposição, limpar a loja, isso está errado, tá? Isso está errado. Se você está desempenhando funções que não é sua, no qual você não foi contratada, das duas, uma. Ou você pode pedir a sua rescisão direta do contrato de trabalho e pleitear o adicional de 30% por esse acúmulo de função, ou você pode também, tá, já reclamar com ele que por você estar acumulando função, você ter direito a esse adicional de 30%. Outra, outra vertente, você não está desempenhando as duas funções, ele foi só alterado de função, tá? Então, isso aí eu vejo de certa forma grave. Por quê? Tem muitas empresas que fazem isso para forçar o trabalhador a pedir demissão. É uma forma que eles tiram o trabalhador onde ele foi contratado, coloca esse trabalhador numa função, Lena, que talvez seja humilhante para esse trabalhador, ele não gosta de fazer e é prejudicial a ele. Então, as empresas costumam fazer isso para fazer que o trabalhador peça demissão. Mas se você for contratado para uma função, você deve continuar nela, tá? E outra, você não pode sair para uma função que você trabalhe mais, deveria ter um salário maior e não recebe esse salário, e nem pode te rebaixar sua função e salário, tá? Eu vou contar, aqui já que a gente está falando de reconhecimento de vínculo, vou te contar para vocês que aconteceu há pouco tempo, né? Há cerca de um ano aqui. A gente recebeu um trabalhador aqui que trabalhou por 4 anos por essa empresa, onde todos os dias o empregador dele vinha, batia nas costas dele, chamava de parceiro e tudo mais, né? E isso ele trabalhando 10 horas por dia, o empregador foi levando naquela maciota que a gente conhece, na amizade, por aí vai. Não tinha férias, não recebia 13º, só que ele recebia ordens. Ele recebia ordens, tinha que ir todos os dias, né? Quando ele faltava, ele era punido. Se ele faltasse por algum tipo de doença, ele tinha que apresentar atestado, senão era descontado.
Aí eu pergunto, que parceria é essa? Não existe parceria. Existe um contrato de trabalho no qual ele foi fraudado. Simples assim. Então, eu vou contar para vocês o desfecho disso. Depois desse período, esse trabalhador, que era chamado de parceiro todo dia, nos contactou, nos contou toda essa história e entramos com ação para ele, tá? Entramos com essa ação para eles, conseguimos reconhecer o vínculo dele. Moral da história, ele recuperou esses 4 anos perdidos, que estava como parceiro. Recebeu quase 120 mil reais. Então tome cuidado. Você pode estar sendo roubado todo dia pelo seu empregador e não está percebendo. Tá? Entendi, Helena. Entendi. Denis Augusto, olá, doutor, tudo bom? Ainda é possível vínculo PJ? Se sim, as empresas ainda oferecem acordo ou pedem a suspensão imediata? Denis, vamos lá. Recentemente, tá? Essa questão vínculo PJ ou não, o STF está nessa discussão a respeito ainda do que de fato vai fazer, tá? O grande problema é, se você deixa de entrar para reconhecer o seu vínculo agora, pode ser que prescreva o seu direito e você mais à frente você não consegue brigar por ele, tá? O TST, acho que foi a segunda turma do TST recentemente, ele reconheceu o vínculo de empregos entre motoboys e aplicativos, iFood, Uber Eats e outros, tá? Temos excelentes sentenças aqui no escritório a respeito disso. Por quê? Na maioria das vezes, esse vínculo ele é fraudado. Isso a gente consegue comprovar. Essa fraude desse contrato, sim, é possível reconhecer o seu vínculo com a empresa e você receber todos os seus direitos, tá? Ah, trabalhei 3 anos, vamos colocar 4 anos como PJ. Nunca recebi férias, nunca recebi 13º, não tem FGTS recolhido, não tem nada. Você vai receber essas férias que você nunca tirou, né? É, algumas delas em dobro ou até em triplo, porque muitos trabalhadores sequer gozaram dessas férias, então ele acaba recebendo ela em triplo pelo período que passou e pelo fato de não ter gozado. Vai ter o FGTS recolhido de todo esse período, vai ter a multa de 40% e vai ter o recolhimento de INSS e tudo mais, tá? Fique esperto, Denis, que hoje as empresas, com essa questão, essa decisão da STF de suspender esses processos, eles estão contratando muito mais. Às vezes, a gente vê aqui no escritório questões de trabalhadores que vêm trabalhando há já 2, 3 anos para essa empresa, com essa decisão da STF, que só vejo só prejudica o trabalhador, o que eles fazem? Dispensam esse trabalhador, pedem ele para abrir um vínculo, um MEI, e recontrata como MEI. Isso claramente é fraude, tá? E isso a gente comprova facilmente e faz que você tenha todos os seus direitos. Sobre as empresas oferecerem acordo ou pedirem. Algumas delas já aceitam fazer acordo, outras não. Essa é a verdade. Tá? Por nada, Denis. Qualquer dúvida, é só mandar aí que eu estou aqui para esclarecer. Tá? Só, o que, que acontece? Por que, que as empresas, que a gente vê que as empresas fazem muito isso? Muitas pessoas, muitos trabalhadores têm medo de acionar a justiça para quê? Para ter seu reconhecimento de vínculo. Tem um medo de processar, medo de não arrumar outro emprego, medo de retaliação, tá? E as empresas?
covardemente se aproveitam disso, o que ela faz? Continua explorando o trabalhador. Entendeu? É claro, a regra é clara. Quem age certo não tem medo de processo. Mas essas empresas que agem de forma errada é porque deve. Se eles têm medo, é porque deve. Você, trabalhador, você não pode ter medo de processar. Você só está exigindo algo que é seu de direito. Nada mais. Nada mais. Essa questão de se eu processar, vai me atrapalhar no próximo emprego? Não vai. Porque não pode colocar nenhum tipo de anotação desabonadora na sua carteira. Essa é a verdade. Ninguém vai colocar na sua carteira de trabalho que você processou. Nenhum empregador, novo empregador seu, se buscar na Justiça do Trabalho jogar seu nome, não vai sair que você tem processo. Então, é claro, você pode correr atrás dos seus direitos, é um direito seu, de fato, onde você vai recuperar seu FGTS, mais 40%, férias mais um terço, 13º salário, hora extra se tiver, indenizações, INSS e tudo mais. Tá? Então, não deixe de buscar seu direito por causa do medo de prejudicar um novo emprego, alguma coisa do tipo, porque não prejudica. Tá? E se o seu empregador colocar qualquer coisa, qualquer anotação desabonadora na sua carteira de trabalho, cabe danos morais. Eu já vi danos morais bons, de 20 mil, 25 mil por uma anotação desabonadora, onde ainda o juiz em sentença determinou que fosse retirado aquilo ali da carteira de trabalho, aquela informação, além de ser condenado no dano moral à empresa, tá? Então não precisa ter medo disso. Agora, você está se identificando com tudo que eu estou falando aqui? Se você está passando por alguma das situações que eu vim explicando, você tem direito. Você tem direito. Você está na dúvida ainda se você tem direito ou não de ter seu reconhecimento de vínculo empregatício reconhecido? Vamos fazer o seguinte, na bio e do perfil tem o nosso WhatsApp, você pode chamar aqui no WhatsApp, pode mandar um direct, que eu vou te responder certinho. Eu vou analisar o seu caso totalmente de graça e vou te falar se você tem direito, tá? Lembre, trabalhador não é PJ disfarçada. Direito não é favor. A empresa tem que cumprir com o que a legislação manda. Exploração não é normal. Não normalize isso, tá? E vamos falar a verdade. Quem conhece seus direitos nunca vai ficar aceitando migalhas. Pessoal, vou encerrar aqui, mas vocês estão aí com o meu WhatsApp, pode mandar qualquer dúvida, manda aí que eu vou tirar a dúvida de todo mundo, ok? Amanhã, às 13 horas, estou aqui de volta com um novo tema. Abraço.